Um outro ponto que está sendo discutido é a questão dos trabalhadores rurais, aquelas pessoas que trabalham na sua pequena propriedade, com a sua família. Hoje, a contribuição que eles fazem para a Previdência corresponde a um percentual sobre a comercialização da sua produção. A proposta prevê que esse tipo de contribuição seja extinta, ou, se permanecer, ela seja complementada com uma outra contribuição sobre um valor que ainda deverá ser regulamentado por lei e um percentual, ainda que mínimo, para que essas pessoas possam ter direito a benefícios previdenciários. E, mais do que nunca, quem conhece a realidade de trabalhadores da área rural sabe que não depende única e exclusivamente dos seus esforços, da sua abnegação, porque depende também de intempéries. Às vezes, uma safra toda é perdida por conta de enxurradas ou por conta de estiagem. Por isso que o nosso Constituinte, lá em 1988, previu não apenas a inclusão dessas pessoas na Previdência, como também essa forma diferenciada de contribuir devido à sua peculiaridade, né? Devido ao seu dia a dia de trabalho. Além do mais, essas pessoas também têm uma redução na sua idade para se aposentar por idade, que atualmente é 65 anos para homem, 60 para mulher. Na área rural, a idade é de 60 para homem e 55 para mulheres. Justamente porque as pessoas que trabalham no campo, elas acordam mais cedo, elas têm toda uma vida laboral onde exige muito esforço físico. Então, levando em consideração toda essa realidade, é que existe essa diferenciação para esse tipo de trabalhador também. Que, em se passando o texto, essa forma diferenciada não será mais continuada, devendo o trabalhador rural, homem ou mulher, trabalhar 65 anos, até os 65 anos de idade pelo menos, com 25 anos de contribuição. Gustavo, eu queria que você me acompanhasse assim, numa visão. Vamos para o futuro. Vamos ver qual seria a visão do impacto dessa mudança, digamos, daqui a 70 anos. Pois bem, o que acontece? A Previdência Social, em épocas de pujança econômica, quando nós temos altos índices de empregabilidade, investimento, nós temos então uma previdência sadia. Nós sabemos que nem sempre a sociedade vai passar por bonança. Haverá períodos como o que estamos passando de recessão e de crises. No entanto, o que acontece? Quando você tem períodos onde você tem uma baixa empregabilidade, onde quanto mais pessoas sem emprego, sem ter no mercado uma solução para manter a si e a sua família, a tendência é o quê? Que nós tenhamos um alto índice de pessoas abaixo da linha de pobreza e, consequentemente, um alto índice de criminalidade na nossa sociedade. Por quê? Atualmente, as pessoas que não têm condições de se manter, existem benefícios assistenciais. Para aquelas que contribuíram, existem os benefícios previdenciários, que a partir dessa reforma, esses requisitos para se alcançar os benefícios previdenciários e os assistenciais, eles serão cada vez mais difíceis de ser atingidos por essa população. Consequentemente, onde não há uma empregabilidade, sobretudo para as pessoas a partir de 50, 55 anos, onde nós vemos que a recolocação no mercado de trabalho é cada vez mais difícil, elas não terão nem o mercado para socorrê-las por meio do emprego, nem o Estado fornecendo benefícios previdenciários ou assistenciais, e ela vai se ver numa situação muito difícil para se manter e manter sua família. Dessa forma, qual o recurso que ela vai ter? Justamente aquele recurso, ou de, numa atitude desesperada, partir para a criminalidade, né? Ou então nós teremos um grande número de pessoas em situação de miserabilidade.
Uma visão do inferno, né? Realmente é uma situação que é difícil de se imaginar, principalmente num país onde nos últimos anos nós tivemos um grande índice de desemprego, né? E as pessoas, quando elas saem de um emprego formal, elas têm que se socorrer de alguma forma na informalidade. E como nós já vimos, esse período de informalidade onde não há contribuição para a Previdência não é computado como tempo de contribuição para benefício, vai ficar uma situação bastante difícil para toda a população brasileira. Tem uma pergunta aí, Elicas? Rai, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu recebi uma nota falando da seguinte forma: não se falta dinheiro no INSS, não é verdade? Porque você só aposenta se tiver colaborado. Então, se tiver faltando, é gestão. Ok, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: a Presidência da República tem acesso a 30% desse montante que é arrecadado por ano e eles podem fazer esse emprego desse dinheiro em qualquer situação. E uma vez que os cofres públicos sem recurso financeiro não seria uma jogada de marketing financeiro para aumentar esse montante dos 30% arrecadado? Excelentes perguntas. Então vamos passar a falar um pouco sobre o financiamento de um sistema, não é apenas da Previdência, mas é de um sistema de seguridade social. A Constituição de 88, no seu artigo 194 e seguintes, ela previu um sistema onde abrange a previdência, a assistência e a saúde. E junto com a Constituição Cidadã, foram previstos uma série de direitos sociais, né, que envolvem os direitos ao trabalho, ao lazer, a um salário mínimo, à previdência, à manutenção da família em condições dignas, né? Previsto como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. E o legislador, inteligentemente, lá em 88, ele viu que para que todos esses direitos assegurados fossem possíveis de serem executados, precisaria de uma diversidade da base de financiamento. Por isso, previu contribuições não apenas sobre as folhas de salário, mas sobre lucro, sobre exportação, do concurso de prognósticos e outras fontes de financiamento que seriam previstas em leis futuramente. Então hoje nós temos um tripé chamado Seguridade Social que abarca vários impostos, PIS, COFINS, CSLL, as contribuições sobre a folha, de concurso de prognóstico, de importação. Talvez muitas pessoas não saibam, mas os clubes profissionais de futebol contribuem com 5% da sua arrecadação bruta. Então, observe que nós temos uma vasta fonte de custeio para a Seguridade Social. O que vem acontecendo ao longo dos anos é que, por meio de emenda constitucional, os governos, até então, vinham desvinculando essas receitas através de um mecanismo chamado DRU, que é desvinculação das receitas da União, que até o ano passado eles poderiam pegar essa arrecadação para a Seguridade Social e utilizar como bem entendesse. No ano passado, esse percentual foi aumentado de 20% para 30%, e o que era apenas restrito ao orçamento da União foi estendido também a estados e municípios. E aí nós questionamos, ora, como é que você vai tirar dinheiro de uma previdência que está quebrada? Então fica aí a reflexão. Na verdade, nós temos dinheiro de sobra, dinheiro que é vinculado para determinadas atribuições do Estado e que os governos, ao longo desses anos, vêm desviando esse dinheiro para outras finalidades. Ou seja, tem mais 3 fontes além da contribuição. Sim, além da contribuição que o empregador todo mês paga ao INSS, que nós trabalhadores também temos, quem é empregado, ele tem descontado na folha. Além disso, existem outros tributos que servem para abastecer a Seguridade Social. Então, a pergunta que não quer calar.
o déficit da presidência é algo questionável. Totalmente questionável. Nós, inclusive, nos balizamos em instituições como a Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal, o DIEESE, que são entidades sérias, e eles sempre publicam anualmente um balanço da Seguridade Social. A respeito da reforma,